Bom dia, bem-vindos a mais um Movie Talks. Hoje trago aqui o treinador Marco Carreira, é aqui da nossa zona. Trabalha com atletas de vários esportes, mas principalmente ligados ao atletismo, malta da corrida, do trail, do triatlo, e vou pedir para que te apresentes, Marco, está bem? Sim. Antes de mais, obrigado pelo convite, por estar aqui a conversar um bocadinho. Pronto, eu, como disseste, trabalho com atletas da parte do triatlo, a parte do trail e da corrida. Eu fui atleta durante muitos anos, desde os 8 anos que pratico natação, depois fui triatleta, entretanto fiz a licenciatura em Ciências do Desporto, depois enverguei então para a área mais da parte do treino esportivo. Um, Pronto, no início, inicialmente comecei como treinador de triatlo e depois, mais tarde, então, comecei com a parte da corrida e do trail. Neste momento estou ligado a um clube de triatlo em Torres Novas. Pois é, aqui Uh, o nosso clube aqui de triatlo fortíssimo, né? sim, Aqui exatamente. a nível nacional. Temos protocolo com vocês também e atualmente temos, a nível nacional, somos campeões nacionais. Temos dois atletas que vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos, o Ricardo e a Maria. Pronto, eu estou ligado a eles, sou treinador das camadas de formação. Neste momento temos o Paulo Antunes, que é o coordenador técnico e o treinador principal. Eu acabo por estar um bocadinho mais ligado e mais responsável pela parte da formação, com atletas até aos 15, 16, 17 anos. Também a treinar alguns mais velhos, mas mais focado nos mais novos. Não treinas só a malta dos clubes, se quiseres Sim, malta. sim, sim. Para além disso, trabalho também como freelancer de atletas recreativos, como estavas a dizer, de triatlo também, ou seja, um triatleta que tenha o seu trabalho até às 5, 6 horas, mas depois que tenha um hobby, queira fazer, por exemplo, um Ironman, um Half Ironman ou até outra distância. Pronto, trabalho com triatlo, com corrida também na parte dos 10 km, meia maratona e maratona, principalmente. E depois também comecei recentemente mais ligado também ao trail, com alguns atletas de mini trails e trails curtos. Ok. Aqui o Marco, convidámos aqui o Marco muito pelo problema ou de muitas dúvidas que os atletas têm e que nos chegam. Aqui é uma zona em Fátima, vá de atletas muito trail e de muita corrida e que basicamente este Movital que vai nos servir muito para desmistificar aqui algumas dúvidas sobre a gestão de Uhum. cargas, dúvidas também muito engraçadas como o que nós podemos usar, ou se sapatilhas, se há alguma diferença das sapatilhas. Vamos aqui desmistificar um bocadinho este caminho, Uhum. aqui primeiro das cargas Sim. e do alto rendimento ou do rendimento dos atletas, o Uhum. que é que influencia mais aqui o rendimento dos atletas. Então, como é que tu basicamente divides aqui um microciclo, ou mesmo mesociclo, macrociclo, Macrociclo. microciclo, Uhum. como é que treinas assim um atleta, alguém que queira vir contigo e Sim. que queira começar a treinar, como é que fazes aqui a gestão do atleta? Sim. Pronto, eu inicialmente quando começo a trabalhar com um atleta novo ou que começa do zero comigo, o que tento indicar sempre, e eu começo por aplicar um questionário inicial com várias perguntas pessoais, desde as questões básicas de nome e idade, mas também depois passam pelo background esportivo, pela experiência que já têm, pelos Muito objetivos importante. que querem e depois também pela disponibilidade. Por exemplo, que têm no dia a dia e semanal, com o trabalho e outros hobbies que tenham, para tentar perceber como é que será a programação e a periodização ao longo da época e depois, obviamente, nos diferentes períodos em que aplico mais ou menos carga. Um, Pronto, e depois de apresentar esse questionário inicial, tento perceber sempre qual é que vai ser o calendário desportivo. E isso, em algumas modalidades como o triatlo é relativamente fácil, porque o Não é assim calendário tanta prova, né? não é muito denso. Modalidades como o trail é um bocadinho mais difícil porque, dada a profundidade e a dimensão e a densidade do calendário desportivo, eles acabam por ter, alguns meses, se dependesse só deles, acabavam por ter provas todos os fins de Pois, semana. o atleta de, de trail é viciado naquilo, né? Se não Sim. tiveres ali um bocadinho de mão neles, eles vão a todas as Sim, sim, conseguirem. sim. Acaba por ser um bocadinho difícil gerir isso e até ensinar ao atleta que não é possível estar bem em todas as provas. E isto, obviamente, com um atleta competitivo, se calhar é mais fácil de perceber, porque ele quer chegar bem às provas, mas com um atleta que está a começar, ele quer é apenas fazer provas. Isso, do ponto de vista de periodização, não é fácil, é praticamente impossível estar 12 meses bem, ou é impossível mesmo estar Pois 12 é, meses impossível. bem, E a malta não entende e isso a muitas malta não vezes. entende E é isso. aí que depois também começa a aparecer, se calhar, um bocadinho das Sim, dores, sim. começa a aparecer dor nos joelhos, Sim, no... exatamente. E era aí que eu ia chegar. Do ponto de vista de performance, é impossível e não é mesmo possível programar uma época para tanta prova,
mas depois mais grave que isso e mais importante ainda que chegar lá bem, que chegar lá bem do ponto de vista de performance, é chegar bem do ponto de vista de saúde e lesões e de bem-estar. Pronto, e desse aspecto então é mesmo muito difícil gerir uma época em que tens 2, 3, 4 provas às Tens vezes por alguma mês. maneira de gerir o stress deles ou a carga externa deles? Sim. Se utilizas alguma ferramenta de gestão ou é muito pelo É feedback muito que assim, sensação? muito pela comunicação. Eu uso esse questionário inicial para perceber um bocadinho o background e quando eu começo com um atleta recreativo do zero é muito difícil. Nos primeiros meses consegui perceber logo Exatamente. A como é que experiência contém exatamente muito. e como é que ele se vai sentindo, porque depois também temos atletas que competem todas as semanas e que se calhar até se sentem bem e que a curto, médio prazo não há muitos problemas, mas temos atletas que depois isso não acontece. E às vezes o feedback de uma pessoa que, que compete todas as semanas acaba por ou não é o mesmo que uma que não compete e intercalar e perceber o que é que uma pessoa está a sentir e a outra está a sentir é um bocadinho difícil porque cada pessoa é diferente e as sensações que uma pessoa tem numa Sim, prova, e ainda nem sabem bem as sensações. Uma exatamente, pessoa inexperiente sim, não sabe bem o que está a sentir, ou sim, parece sim, que está claro, bem sim, e realmente tem alguma fadiga. uhum. Às vezes nem é preciso ser, olha, dói-me as pernas ou Sim, tenho as pernas basta cansadas. ser um bocadinho o O cansaço mood, exatamente, pode muitas vezes ser. pensam que é normal e é normal, mas quando é prolongado e sem Exatamente. períodos de melhoria acaba por não ser normal. E é isso que eu tento Mesmo. perceber nesse questionário e depois com o tempo vou conhecendo a pessoa e começo a perceber. Uso também, por exemplo, durante os treinos, para além de todas as métricas que eu uso, que eu uso uma aplicação chamada Training Peaks, para além de todas as métricas que recebo, desde potências na bicicleta, frequências cardíacas, pace, cadência, tudo isso. Para além disso, gosto muito de usar e a que gosto mais de usar é a escala de percepção de esforço, que para quem não sabe é uma escala que vai de 0 a 10, ou que pode ir de 0 a 10, a que eu uso vai de 0 a 10, e que diariamente tento perceber, e principalmente em treinos mais intensos, tento perceber qual é que foi aquela percepção de esforço, daquele esforço, daquele treino, uh, e tem-me acontecido muita vez, e à medida que vou ganhando e vou tendo mais clientes, mais atletas, percebo muitas vezes que um set de uma pessoa não é um set para outra Não tem pessoa. nada a ver, não. Exatamente. Se calhar, Isso é como a dor, é exatamente. subjetivo de pessoa para Pronto. E pessoa. daí Não. isso é um processo que depois vai precisar de muito tempo e às vezes, em alguns casos, mesmo meses, para perceber se aquilo realmente é um 7 ou se foi um 5 ou se foi um 2 É ou se foi isso. um 10. É Pronto. isso. A pessoa pode dar um 7 e até esforço e de ser ali um Sim, 4 ou sim, 5 e um nós 4. podemos puxar um bocadinho Sim. mais. Mas isso depende também de dia para dia. Claro, sim, Mesmo o sim, sim. 7 da pessoa Sim, também sim. depende Sim, isso de. depois tudo demora muito E tempo a isso a perceber. aperfeiçoar é antes. Daí a Claro. pergunta: olha, quando é que um atleta é considerado experiente? Sim. Quando é que Uh, achas que um atleta é considerado experiente? sim. Porque há aqui muita malta que Que um, dois, começa a três meses treinar, começa a sim. treinar e pensa que posso fazer tudo e mais alguma Uhum, coisa e não é sim. bem assim. E Quando até é se que sente bem, é isso? E até se sente bem, e é exatamente. normal e pensa que ele é um Quando é bocado. que consideras um atleta Sim. experiente? Um, a partir das 3 4 anos, isto obviamente que vai depender muito do atleta, e daí eu fazer também e introduzir nesse questionário uma pergunta que pergunta mesmo o background esportivo, se já fez desporto e qual o tipo de desporto que fez e quanto tempo e de que Pois, forma, depende sempre. porque depende muito desse aspecto. Mas eu diria a partir dos 3 4 anos que começa a ser experiente, 3 4 anos. 3 4 anos, e E eu, isto seguindo sim, uma e isto seguindo programação. uma programação sempre. Imaginamos que começas agora a trabalhar comigo do zero, daqui a 3 4 anos é que começas realmente a recuperar bem depois das provas, a treinar de forma consistente, sem grandes problemas. Porque agora no início o que acontece muitas vezes também é que, temos verificado um grande boom no desporto, principalmente com os trails e com os triatlos. Foi o Covid, uma das grandes Sim, influências sim, foi o desde o Covid. Covid. E temos verificado um grande boom e aparecem muitas pessoas que nunca fizeram nada ou quase nunca É não isso. faziam nada e de repente começam a fazer treinos de forma consistente e ainda bem. Um, mas é natural, se uma pessoa começar do zero, é natural aparecer algum toque ou alguma dor. E nós também sentimos bastante a Sim, afluência da malta que começa a correr, sim, começa a fazer um grande volume sim, semanal, sim, 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 começa a sentir bem, começam a sim. fazer mais volume, mais Sim, intensidade isso é e natural e ao longo do processo é natural aparecer sempre algum toque ou alguma microlesão, que possam chamar. sim. Um, porque os tecidos têm essa necessidade de se adaptar e uma pessoa sedentária que nunca fez nada demorará sempre algum tempo a adaptar-se. Portanto,
eu tenho percebido que ali a partir de um ano e meio, a pessoa já passou aquela fase inicial em que está super motivada, já passou pelos diferentes períodos todos do ano, desde a primavera, desde o verão, desde o inverno com muita chuva, ou seja, já passou por um ano inteiro, pelo menos, pelas diferentes estações, já passou por muitas semanas de carga consistente. E eu aqui, quando falo de um ano, não é uma semana a treinar e uma semana a não treinar, é treinar todas as semanas, Sim. várias vezes por semana. E ao isso acontecer, já começa a interiorizar um bocadinho o processo que porque passa ao longo do ano, em períodos com mais carga ou não, períodos que é mais difícil sair de casa para treinar ou não, no caso do inverno, por exemplo. Já começa a interiorizar também o que é uma dor de lesão ou uma dor de cansaço muscular, que no início Estar-se a também, adaptar, exatamente, exatamente. também poderá ser difícil. Um, e é sempre as perguntas que tenho no início. Dói-me o músculo, estou cansado do músculo, dói-me a subir escadas, isto é lesão, não é? Estão-me sempre a perguntar e é Há sempre um muito bocadinho sempre essas difícil questões. de ensinar o que é uma dor de lesão ou não, o que é normal. Quando a malta aparece com dores ou já refere a alguma dor, tu mudas o teu treino ou geres ali Sim. o treino Uh, durante semanas ou sim, nesse fazes questionário uma das dependente? perguntas que faço também é o historial de lesões e para além do historial de lesões, é se tem alguma dor no dia a dia, como a dor na lombar, por exemplo, que Ok. acontece muito em quem passa muito tempo sentado. Um, e sim, dependendo da resposta que tenha e depende também da experiência que a pessoa tenha, vou adaptando e vou gerindo o volume. E em alguns casos faço também trabalho Bom, complementar de mobilidade, flexibilidade, de reforço muscular. boa, mas Um, fazes presencial ou coisas online? sim, neste momento, com atletas recreativos, eu apenas estou a oferecer um serviço online, porque infelizmente não tenho a disponibilidade para estar de forma presencial diariamente com eles. Mas gosto sempre, e com a malta aqui da região, gosto sempre de estar, Oh, não digo diariamente, mas uma vez por semana, eu gosto de estar com eles. Com a malta do triatlo, por exemplo, estou todas as sextas-feiras. Temos ali uma parte de natação em que eu os ajudo um bocadinho. Depois, ao fim de semana, sempre possível, sempre que não tenho provas com o clube, também gosto de organizar alguns treinos de ciclismo, de corrida. oh, E agora, com o fixe. tempo a melhorar, até de águas abertas, para fazer alguns treinos mais específicos. Ok, fixe, fixe. Vamos aqui a uma. Estavas aqui a falar na periodização e da corrida, e agora vou fazer uma pergunta como se. Eu quero ir fazer uma maratona. Quanto tempo é Uhum. que achas que me consegues preparar para eu fazer uma maratona assim, Pronto. minimamente bem? Novamente, é a É resposta que ninguém aquela. quer ouvir, e é o que depende. Pronto, e daí eu fazer também o questionário para perceber logo, e eu com o questionário depois, uns dias depois também tento organizar sempre uma reunião inicial, cerca de uma hora, preferencialmente presencial mesmo, para perceber estas questões todas que temos estado a falar. Como é que eu acho, depois dá logo para ter uma ideia, como é que eu acho que a Claro, pessoa vai reagir ao treino, sim. quais é que vão ser as sensações, o que é que vai ser o tal set para ela, que consigo perceber mais ou menos, e depois perceber também qual é que foi o background que já tem do questionário, mas qual é que é o objetivo da pessoa. Já Aparece tive, muitas vezes assim esses maluquices. Olha, quero ir correr uma maratona, sim, Ana. sim. Por acaso, ultimamente não me tem aparecido muito, mas inicialmente, quando comecei, estava mesmo ali no boom do Ironman de Cascais, que foi há uns 2 anos talvez, e apareceram-me dois atletas que não tinham background nenhum, não sabiam nadar sequer. Isto foi mais ou menos nesta altura, em abril, talvez, março, abril, e queriam fazer o Ironman, o full, Tinham quanto tempo para fazer isso? em outubro, portanto, estamos a Uhum. falar de março até outubro, poucos meses, e atletas que praticamente E não sedentários, tinham. que não tinham background, não sabiam nadar, e queriam fazer o full. E para quem não sabe, o full, um Ironman full são 3.900 metros a nadar, 3.800 metros a nadar, são 180 km de bicicleta e é uma maratona, são 42 km. E depois É de uma 180 prova, a andar de bicicleta, vais fazer uma uma maratonazinha. maratona. Uma prova que os mais rápidos fazem o recorde do mundo nas 7 horas altas, 7 horas e 40. Portanto, estamos a falar de uma prova que para as outras, para um sedentário que Mesmo. está a começar, vai andar ali na casa das 14 horas. Acima das 12, certamente. Portanto, fazer uma prova, uma natação que envolve uma hora e meia dentro da água, em águas abertas, com fato térmico, com confusão, a começar de madrugada para uma pessoa que não está habituada, e eu nesses casos recusei, porque depois tento perceber também se isso é realmente um objetivo que eles querem mesmo fazer. E, por exemplo, no teu caso, estavas a falar da maratona. O que acontece nessa reunião é que eu tento perceber, ok, isto é uma coisa que estás mesmo focado, já te inscreveste e eu se calhar até te consigo ajudar a minimizar o risco de lesão, ou estás só a ser
ou é Sim, só um sim. objetivo sem sentido nenhum, bem, nesses casos eu prefiro não ajudar, porque sinto que não vou conseguir meter juízo na cabeça da pessoa e que não vou É isso. conseguir ajudar como eu gostaria. É muito pouco tempo de treino para Sim. uma prova Portanto, tão aí o que eu longa. tento fazer nessa reunião, e se me falares, por E até exemplo, educar, no sim, sentido dos exatamente, objetivos serem exatamente. reais e realistas. E aí o que eu tento fazer mesmo é tentar, tentar educar e tentar dizer à pessoa e tentar alterar um bocadinho os planos, e em vez de fazeres uma maratona sem experiência nenhuma em um ano, vamos tentar alterar e vamos tentar passar pelos passos todos e meter primeiro uns 10 km e depois uma meia maratona nesse ano ainda, que é mais realista. E E isso depois, quem diminui sabe, muito a incidência de lesões. sim, sim, Lesões por sobrecarga, que é aqui a maior é incidência de lesões maior, sim, dos sem atletas dúvida. de trail, de corrida e triatlo. Uhum. Há lesões em que aparecem muito pela gestão da carga deles. Eles ou não perceber o cansaço, ou não perceber se estão Uhum. perto do limite ou não, e ainda fazem um bocadinho mais. E isso tem Sim. tudo. E é uma coisa que tento passar cada vez mais também é que as pessoas gostem do processo de treino e não gostem do objetivo. Porque depois de chegar a fazer uma Exatamente. maratona, só pensarem, se estiverem durante 12 meses só a pensarem em fazer a maratona, vão fazer e E acaba está por ser feito. aquele, ok. Não continuam, Yeah. Ou acabam pelo menos depois não por não tiveram, treinar, não estar sim, ou motivados pelo outra vez menos para acho que aquilo. não tiveram, não desfrutaram dentro dos possíveis do processo todo até lá. E então o que eu tento passar às pessoas é primeiro ter uma abordagem de simplista, de keep it simple, primeiro vamos ter atenção a fazer as coisas de forma consistente, e meter treinos de forma consistente e fazer os 10 km, estar bem nos 10 km de forma consistente, para depois passar para a meia maratona e para a maratona. E depois é isso mesmo, é tentar desfrutar do processo desta aprendizagem e mesmo daqueles erros que as pessoas costumam achar-se um bocadinho até ridículas, fazer alguns erros de manhã, treinar de manhã em jejum e depois sentirem-se mal ou comerem demasiado e até pararem mal dispostas. E então são vários erros que acontecem no início, que as pessoas ficam super frustradas, mas que depois eu tento passar sempre aquela ideia de pá, isto faz parte do processo, faz parte desta aprendizagem toda, faz parte, e isso vai continuar a acontecer. E daqui a 3 ou 4 ou 5 meses vais olhar para trás, lembrar deste treino e pá, já está feito. Exatamente, é um treino em Exatamente. É um treino 300 treinos. em dezenas ou É centenas. isso. Portanto, é cada vez mais isso que tento passar e daí também tentar educar a pessoa para este processo de aprendizagem e este processo de periodização com vários altos e baixos, boas sensações, más Exatamente. sensações ao longo do ano. Exatamente. E tudo a fazer parte. Exatamente. Não precisamos estar sempre no topo, nem Claro. o processo é sempre para crescer. E a Pode maratona haver não momentos precisa de mais ser feita baixos. este ano. Exatamente. No fundo, as pessoas muitas vezes acabam por ter o objetivo da maratona ou do full Ironman, que é sempre aquelas distâncias rainhas de cada modalidade. Mas eu acho que aqui o importante não é ter o objetivo de fazer X prova, é o porquê de fazer X prova. E a meu ver, muitas vezes é só para dizer ao amigo que vão à prova, mas acho que o principal objetivo tem que ser a melhoria da saúde. E eu também acabo por ser muito competitivo e pensar sempre muito ou em resultados, ou em recordes pessoais, ou até nessas provas, mas, mas também tenho este lado de, ok, no fundo o que eu estou a tentar é ter cada vez mais pessoas mais saudáveis Verdade. e essa definição de objetivos e de provas é apenas uma maneira, é apenas uma estratégia De para ter, motivação. exatamente, para ter uma pessoa motivada a treinar durante um ano inteiro, com chuva, com tempestades, se for preciso. Agora vamos aqui um bocadinho mais para uma dúvida que os atletas trazem muitas vezes, e a mim pergunta muitas vezes, é se o calçado que nós usamos, se faz alguma diferença na corrida, se faz alguma diferença para a performance, Sim, para o risco de lesão também. sim. O que é que tens a dizer sobre Do ponto isso? de vista de performance, claramente tem uma grande influência e cada vez mais vemos recordes a serem batidos. E sim, o treino está a melhorar, os atletas estão a treinar melhor, mas a principal alteração que se tem vindo a fazer nos últimos Na anos tecnologia é de sem dúvida calçado a também. tecnologia do calçado, no caso do triatlo, das bicicletas e do resto do equipamento. Um, no caso do calçado especificamente, esta introdução dos super shoes, dos calçado com carbono e com a espuma a melhorar também, aumenta sem dúvida o rendimento, com menores consumos de oxigênio que são necessários para a mesma intensidade, com a resposta do lactato, por exemplo, a não ser a mesma, a ser mais baixa, e a própria sensação e a, É mais confortável. sim, no caso dos atletas das sapatilhas de treino também mais conforto, mesmo das de prova,
mas principalmente a reação A no reação chão, ao chão. exatamente, vai ser diferente com Depois até dizem, pá, isto parece um trampolim. exatamente, sim, e vai ser diferente a resposta porque a composição do sapato também é diferente e a elasticidade também é diferente. Quando é que isso se torna doping mecânico? Há alguma regra na corrida ou assim? Por exemplo, Sim, nas bicicletas? sim, Ali na corrida no não caso das pode ser, não? bicicletas, tens inúmeras regras do Sim. UCI para controle das bicicletas. A meu ver, também tem sido extrema, no mau sentido. Pois. No caso das sapatilhas, a World Athletics também tem algumas regras e o mesmo triatlo também começa a aparecer algumas regras para proibir esses sapatos. No caso dos treinos, e acho que é aí que tem feito maior influência para a prevenção de lesões, é o aparecimento de melhores sapatilhas, mais robustas, mais estáveis, mais confortáveis, que permitem fazer mais quilómetros, ou os mesmos quilómetros, mas com melhores sensações. Ok. Mesmo a literatura, as sapatilhas, nós sabemos que uma lesão é sempre multifatorial Sim, e nunca será só as sapatilhas. Por isso, não é por sim. comprarem sapatilhas X Aquela ou sapatilha, outra que sim, vão evitar uma lesão. É multifatorial. É a gestão das cargas, é como recuperam, sim. como se hidratam, tudo isso vai influenciar. Okay? Não é só o Uhum. facto de, não, aquelas sapatilhas nunca mais me lesionam. Pode ser a melhor sapatilha, que se não houver uma boa gestão de recargas, Claro. de cargas, se não houver um bom sono, Aqui mais importante provavelmente. que o tipo de sapatilha, penso que seja os atletas começarem a olhar para a sapatilha e perceber se ela já está realmente com muito uso ou não. E acho que aí, Ok, isso porque influencia. tu podes ter a melhor sapatilha do mundo, mas estás a usar durante 3 4 anos, ou até menos, nem é preciso tanto, mas durante 2 anos de forma consistente e praticamente todos os dias, não há hipótese. A sapatilha não vai fazer o efeito para que estava programada porque já não. Até já há aquelas sapatilhas que só fazem uma meia maratona ou uma Sim, sim, maratona, sim, sim. No né? caso Que só da fazem a Adidas, prova. penso eu, que acho que ainda nem estão à venda para o público, mas sim. Exatamente por causa disso, porque a sapatilha ao longo do tempo, e neste caso o período é muito curto, mas ao longo do tempo vai perdendo as propriedades para que foi feita. E se continuarmos a usar muito e com uma pesquisa muito rápida dá para perceber qual é que é a distância que as marcas aconselham e há sempre uma margem, claro, mas também apresentam sempre um intervalo muito grande e dá sempre para perceber se a sapatilha que os atletas usam já está mais no intervalo de baixo, estão no início ou já está no intervalo de cima que já deviam estar no lixo há muito tempo. Outra grande dúvida é a minha técnica de corrida. Se há uma boa técnica de corrida, se há Sim, uma técnica ideal, se não há. sim. Aqui a janela de variabilidade Sim, é muito importante. relativamente à técnica de corrida, uh, se calhar eu vou dizer aqui alguma coisa polémica, ou pelo menos para alguns treinadores de atletismo principalmente, mas eu com grande parte dos meus atletas não faço aquele trabalho tradicional de skipping alto, skipping médio, Qual é a técnica de corrida? aquela técnica de corrida tradicional. Uhum. Ou pelo menos não faço esse trabalho com o objetivo de melhorar a A técnica de técnica de corrida. corrida. Porque se nós filmarmos não é preciso filmar, basta observar um atleta que esteja a praticar esse tipo e a fazer esse tipo de tarefas, nós conseguimos perceber rapidamente que aquele padrão de movimento que o atleta está a ter não é o que ele vai fazer depois na Na prova prática. ou até no treino. E muitas vezes alguns dos exercícios que são feitos até são específicos e daqueles exercícios que estão na moda são específicos para um sprint. Se nós vemos um sprint e podemos olhar agora os Jogos Olímpicos que estão aí à porta, A podemos ver técnica não é. uns 100 metros, uns 200, uns 400, uns 1500 e uma maratona e a técnica não tem nada a ver. Portanto, os exercícios e o feedback que tem que ser passado também tem que ser diferente. E daí eu não fazer estes exercícios, eu continuo a fazer, mas não os faço com o objetivo de melhorar a técnica. Faço com o objetivo de melhorar a coordenação, a pliometria, por exemplo, que aí sim considero importante. São altamente específicos, estão a Tem, recrutar os mesmos músculos, ou músculos muito parecidos aos que vão usar depois em treino, eu considero um bocado. e padrões também parecidos. Portanto, acaba por ser Exatamente, um sim, sim, treino sim. de reforço muscular, um treino pliométrico de força, mas muito específico da Específico da modalidade. tarefa, É muito exatamente. mais específico que estás a fazer um salto para a caixa, por exemplo. Exatamente. E daí sim, e faz sentido fazer esse tipo. Agora, não com o objetivo de, ok, estamos aqui a fazer skipping, já ao passar barreiras, Para ter esta técnica, para melhorar a exatamente, técnica para de melhorar corrida. esta técnica. Até porque temos visto que muitas das questões de entrar com o calcanhar, por exemplo,
não estou aqui a dizer que têm que começar a entrar com o calcanhar, mas estou a dizer que muito do feedback foi passado ao longo dos anos e foi sempre passado aquele feedback que os atletas de elite entram com a parte anterior do pé, com a parte mais da frente do pé. Mas, no entanto, se formos ver maratonistas de alto nível, recordistas do mundo, e com tempos abaixo de 2 horas e 10, não é dessa maneira. Não é da maneira ideal que fizeram. Portanto, daí eu não tentar passar uma ideia não de... é preciso uma grande preocupação. Claro, daí eu não passar uma ideia de tens que melhorar a técnica, apenas de, ok, se começar a aparecer um problema, vamos perceber se é com a origem da técnica e depois, se houver necessidade, alterar. Sim, vê-se coisas, mesmo na elite, vê-se coisas. Aquela é completamente diferente. Sim, não tem nada a ver. E depois, o que é que acontece também na elite? Estamos a falar de atletas que treinam, em alguns casos, 200 e tal, 300 km por semana, em alguns períodos do ano, não é durante o ano todo. Tem mais influência. Portanto, exatamente, isso sim tem mais influência. E são atletas que muitas vezes adaptam a sua técnica para as características desse tal atleta. E falamos, por exemplo, dos atletas africanos da maratona, nomeadamente os quenianos e os etíopes. Muita da técnica que eles têm foi porque quando começaram mais novos, e também daí a grande influência deles terem tão bons atletas, foi deles terem que se deslocar para a escola e para outros sítios a correr. Portanto, quando tu deslocas para a escola com uma pasta com os livros na mão, obviamente que a tua técnica não vai ser ideal. Mas lá está, o atleta adaptou-se de acordo com as suas características. E depois também há outra coisa que tu também de certeza que passas, que é a capacidade adaptativa dos tecidos e do próprio organismo. Contrariamente àquilo que também foi passado ao longo de vários anos, e com muitos físios, IPTs e tudo, os tecidos musculares e o próprio organismo têm sim capacidade de se adaptar e até deve se adaptar. E nós não devemos contrariar aquilo que foi feito durante 10 anos num mês, com técnica de corrida e outros exercícios. Às vezes até estamos a fazer pior em querer mudar uma técnica de corrida. Nós estamos adaptados, o atleta está adaptado àquela técnica, do que mudar um bocadinho e começar a aparecer problemas. Sim. E há coisas que podem ser feitas, por exemplo, alguém que começa hoje no triatlo e com quem eu começo e que esteja a comprar a primeira bicicleta, ou que no caso do triatlo, os atletas acabam por optar por uma bicicleta de contrarrelógio, com uma posição mais agressiva, uma posição biomecânica mais agressiva. Aí sim eu tento aconselhar o acompanhamento profissional, um bike fit, como deve ser, para tentar perceber o que é que, lá está, depende das características da pessoa, o que é que dentro da característica da pessoa, dentro da capacidade de alongamento e de mobilidade, a pessoa pode introduzir no tamanho da bicicleta e nas diferentes medidas da bicicleta. E nesses casos, sim. Agora, uma pessoa que começa a correr comigo e que não tenha dores, não é um foco. Não é um foco. Tento perceber se poderá vir a ser um problema, e há alguns casos que são fáceis de perceber que uma pessoa que está a começar agora, que já faz determinado padrão, é relativamente fácil de perceber alguns problemas que no futuro possam vir a ser problemas. Agora não tentem influenciar nesse aspecto com exercícios técnicos. E relativamente ao treino de força, o que é que achas do treino de força nos atletas? Com grandes cargas, força máxima, força reativa. O que é que achas, qual é a influência desse tipo de treino complementar, não é? Um atleta triatlo, corrida, fazer este treino complementar? Sim, havendo tempo e disponibilidade do atleta, que também é sempre difícil, principalmente em atletas de triatlo, que já têm uma carga semanal altíssima. O que eu tenho vindo a perceber é que se houver uma gestão de cargas que ao longo do tempo não vá apresentando problemas, não tente evitar, mas considero que o mais importante para um atleta de triatlo é fazer exercícios de triatlo. Claro. E aqui quanto mais específico, melhor. Exatamente. E já tenho casos de atletas que estão há vários anos comigo e que não têm vindo a apresentar lesões e que estão praticamente sem fazer reforço muscular, ou até mesmo em alguns casos sem fazer reforço muscular. Lá está, se em algum momento já aparecer... fazem 3 modalidades. Exatamente. Se em algum momento nós na natação treinamos força, no ciclismo treinamos força, na corrida já treinamos força, portanto, obviamente, idealmente, e com atletas, por exemplo, eu tenho a sorte também de trabalhar, não diretamente, mas em alguns momentos estágios e competitivos, trabalhar com atletas de alto rendimento, de
campeonatos do mundo e até de presenças olímpicas. E já percebi que nesses casos não existe uma priorização ideal. Existem vários problemas, mas não existe aquela programação ideal que é dada na universidade. De fazer X horas de reforço, X horas de natação, X horas de flexibilidade, ter um acompanhamento nutricional, ter um acompanhamento psicológico. Portanto, se esses atletas, que a vida deles, a profissão deles é treinar, é competir, se esses atletas não têm uma vida que é aquela que é considerada a ideal para um atleta de alto rendimento, muito menos vai ter um atleta que se levanta às 4 ou 5 da manhã para treinar, que tem uma família e depois chega a casa e ainda tem que levar o miúdo à escola, ou então que se levantou à meia da noite para ir dar de comer à miúda, que sai às 6 do trabalho super cansado porque passou o dia todo em pé, muito difícil, altamente estressante. Exatamente. Portanto, o que eu tento passar às pessoas e que estou sempre a dizer é que o meu trabalho enquanto treinador é tentar aplicar aquilo que considero ideal, mas para aquela pessoa, tendo em conta aquele contexto, aquela disponibilidade, aquelas preferências. E aqui esta parte das preferências também é muito importante. E voltando um bocadinho à parte do reforço, o que eu tento passar é, se eu tiver um atleta que gosta realmente de fazer reforço, tento introduzir sempre, independentemente se tem ou não tempo, tento retirar um bocadinho das outras modalidades, se houver essa necessidade, para colocar reforço, porque o atleta gosta. Pois, no atleta de triatlo é mesmo muito difícil. No atleta de triatlo é muito difícil. Agora, se o atleta for indiferente e não tiver um historial de lesões ou não apresentar dores, aí tento focar muito no triatlo. Em modalidades como a corrida e o trail é mais fácil, porque não treinam todos os dias, há sempre tempo para meter ali algum. No ciclismo e na corrida sabemos que treino de força influencia, por exemplo, na corrida, a economia de energia da passada. Do ponto de vista científico e de literatura, não há dúvidas que o treino de corrida... Agora, o problema é gerir o atleta. Exatamente. O problema é gerir sempre o tempo. Na prática. Claro. Porque é fácil estar a dizer... Sabemos que ajuda, mas pode ser uma coisa a mais e pode ser o contrário. Ajuda se calhar mais um treino de corrida a mais e introdução de mais quilómetros ou mais intensidade do que um treino de reforço que o atleta se calhar nem gosta de fazer. Exatamente. Depende sempre do atleta. É mais uma vez a resposta depende. Depende. E daí a necessidade de fazer um questionário, perceber essa historial de lesões, perceber essa disponibilidade e depois na reunião perceber se ele realmente gosta de fazer ou não. Porque, como disse, se eu tiver um atleta que gosta de fazer, entre meter mais um treino de corrida ou mais um treino de reforço, vou meter mais um treino de reforço sem dúvida. Se for um atleta que não gosta, se calhar vou tentar evitar mais um bocadinho ou introduzir alguns reforços. Muito mais devagar, introduzindo muito mais devagar. Exatamente, mais progressiva, com menos duração. Porque no fundo o que eu quero é que o atleta esteja a praticar desporto durante 10 anos. Independentemente o mais importante é praticar desporto. Tenha a maior aderência possível. Exatamente. Portanto, entre ele estar a fazer uma coisa que não gosta ou estar a fazer uma coisa que gosta, eu vou dar sempre prioridade à coisa que gosta. Agora, se for um atleta que começa a apresentar algumas dores, tem algum historial de lesão, algum tipo destes problemas, aí sim, já vou ter uma conversa com o atleta e mesmo que ele não goste, vou tentar introduzindo aos poucos, ou pelo menos alguns exercícios que sejam mais importantes. Já aqui navegamos em bons pontos para a malta que nos está a ouvir. Estamos aqui a terminar aqui o nosso podcast. Se vocês tiverem dúvidas, mandem-nos dúvidas, também podemos falar logo com o Marco e mesmo mandar para o Marco, nós vamos deixar aí o Instagram dele. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por estarem a ouvir e está feitinho. Obrigado. Deus, até à próxima. Obrigado. Obrigado.